1 Reis, capítulo 17, vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o presbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento nós clamamos ao Senhor que ministre, ó Pai, o discernimento no coração de cada um dos teus servos, para que, ouvindo a tua palavra, possam compreendê-la e serem totalmente edificados por ela, Pai. Em nome de Jesus, assim nós apresentamos cada uma destas vidas, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Poder sentar e aplaudir a palavra do nosso Deus. Hoje, nós vamos falar sobre a vida deste homem de Deus. Qual é o nome deste homem? Elias. Elias era um profeta do Senhor. Elias foi chamado por Deus para levar realmente a palavra do Senhor com poder e autoridade. Conhecido como o profeta de fogo. E aqui, como nós podemos perceber, ele faz uma demonstração do que era a vida dele com Deus. Ele era muito perseguido por Acabe. Acabe representava exatamente o reinado de pecado. O rei Acabe era aquele que era idólatra e que tinha muitos deuses. E Elias batia de frente com isso, porque Elias servia ao único Deus, o Deus de Israel. Então, para Acabe aquilo era uma afronta. E quando Elias se coloca diante da frente de Acabe, o que é que ele diz? Olha lá o versículo 1, pode pescar lá, vai. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Olha só, a forma com que Elias fala é com quem tem autoridade vinda da parte do Senhor. Amém? Ele fala com ousadia, com intrepidez e não temendo que a palavra dele não se cumprisse, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Amém? E ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele simplesmente chegou diante do rei e disse: rei, não vai ter mais chuva, porque eu estou dizendo. Já pensou que poder, que autoridade você chegar e dizer algo assim? Eu quero que você comece olhando para a vida do teu irmão e diga: irmão, isso é fé. É ou não é? Olha para mim e diga: isso é fé demais, né? Vamos lá. Ele olha e ele afronta aquele rei. Por quê? O que significava a chuva? Chuva é bênção. Sim ou não? O que é que o sertão enfrenta? Dificuldades por falta de chuva.
Quando não tem chuva, não tem bênção. Quando não tem chuva, não tem alimento. Quando não tem chuva, não tem como se manter. Por quê? Tudo vinha da chuva, porque eles plantavam para poder comer. E não tinha o que hoje tem, irrigação, tira daqui, bota para colar. Tinha não. Ou vinha do céu, ou a terra ficava seca. Amém? Não tinha o que nós temos hoje, essa tecnologia de transportar água de um canto para o outro. Chama o carro-pipa aí. Não tinha não. Era exatamente a chuva. Ou seja, a provisão vinha dos céus. Aí ele se coloca diante do Acabe e diz, não vai chover. Ou seja, você vai passar fome para poder você aprender a reconhecer quem é o Deus de Israel. Amém? Aí Deus pega e fala para Elias, vai, retira-te daqui, ou seja, a coisa aqui vai ficar preta. Então, tu sai daqui. Aí mandou ele ir para onde? Lá para a torrente, ou seja, um local onde tinha uma passagem de água. Ou seja, uma reserva. Amém? Olha para o irmão e diga, irmão, Deus sempre provê na vida dos seus servos. Dá uma glória a Deus aí. Deus sempre vai te dar a provisão. Tenha a plena certeza disso. Pode faltar chuva para todos, mas o Senhor vai colocar ali uma torrente de água para você. Foi isso que aconteceu na vida de Elias. Olha só, ele disse, sai, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente. E ainda tem mais, não era só água não. E o Senhor ainda disse, eu vou ordenar os corvos que te sustentem. Isso é bênção demais, sim ou não? E todos os dias os corvos levavam pão e carne. Eita, sanduíche bom, hein? Pão e carne, é bom demais, sim ou não? Elias todo dia tinha pão e carne. Quem é que trazia? Os corvos, provisão de Deus. Só que como não chovia, o que acontece com uma torrente quando não chove? Ela vai secar também, não vai? O rio, quando não tem chuva, ele começa a abaixar os seus níveis e aqueles braços que se estendiam já não tem mais para onde ir, já vai ficando só naquele cantinho. Então, a torrente se secou. Aí você disse, pronto. E agora o Elias vai sofrer por causa da palavra que ele deu. Olha para o irmão e diga, não vai. Deus disse, vai, que eu já ordenei uma mulher para te sustentar. Cutuca o irmão aí, cutuca, diga, irmão, olha como Deus faz. Olha a provisão do Senhor. Deus é muito lindo, sim ou não? E ele age de forma louca. Por quê? Uma mulher sustentar? Exatamente o contrário de tudo aquilo que uma pessoa poderia imaginar. Elias poderia dizer, mas Senhor, uma mulher, não tem um homem lá não, um fazendeiro muito rico que ainda tem uma lagoazinha lá nas terras dele que dá para me sustentar? Hã? Mas Deus disse, vai, porque eu mandei uma mulher te sustentar. Elias conhecia o Deus de Israel e ele não hesitava nem um só momento em obedecer a sua palavra. Amém? Deus mandou, eu vou obedecer. E sabe o que é mais incrível, irmão? Sabe? É porque essa mulher era uma viúva. E essa mulher estava passando pela seca que todos os outros estavam passando. E ela estava indo apanhar uma lenhazinha para poder fazer um último bolo para morrer. Olha para o irmão e diga, o último bolo é o que você pensa, mas é o início de uma multiplicação na tua vida. Amém? Então, o que na verdade o Senhor estava fazendo quando deixou aquela torrente secar, foi abençoar a vida de uma mulher, que era uma viúva que estava necessitando. Amém? Leia agora comigo, lá no versículo 8, tá? Vamos dar continuidade à leitura. Diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te
E vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olha só, uma mulher viúva que te dê comida. Ou seja, uma mulher que não tem quem mantenha ela, que ela tem que cuidar do filho, ainda sair para poder ver se tem alguma comida, e ainda no meio de uma seca. E Deus manda ele ir lá. Vai lá, te encosta lá. Preste atenção. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Olha a primeira coisa que ele faz. Água. Você diz, um copo d'água qualquer um dá. Aqui. Lembra de onde eles estão. Lembra que eles estão passando por uma seca, que eram muitos anos que já não chovia. Na Bíblia não diz quanto tempo foi que ele passou, mas eram 3 anos e meio que ia ficar sem chover. Eu não sei quantos desses 3 anos e meio já havia passado, mas com certeza a reserva de água daquela mulher também era pouca. E ele disse, traze-me. Ela não hesitou. Amém? Foi o que ela fez? Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ou seja, peraí, né? Eu pedi água, ela já está indo, né? Agora deixa eu pedir o resto. Deus disse que ela ia me sustentar. Então eu não vou beber só água. Lá na torrente de Queriate eu não tinha só água não. O Senhor mandava os corvos trazer pão e carne. Eu quero pelo menos um bolo aqui. Vamos lá. Lá no versículo 11, né? Não, versículo 12. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Em vez aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Veja só a situação dela. Ela estava já imaginando a sua morte. Por quê? Eu acho que essa mulher não comia nem todo dia. Que era para poder racionar, né? Espera aí, que é para poder durar mais tempo. Eu aguento quanto tempo sem comer? Então ela pensava nisso. E quando de repente ela estava já à beira da morte, porque ela imaginou, pronto, eu só tenho um punhado. Só dá para fazer a última refeição. E depois disso, morreremos. Quando ela pensou dessa forma, o homem de Deus chega na vida dela. Amém? Lá no versículo 13, o que é que Elias diz aí? Elias lhe disse, não tem mais, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha a palavra que Elias ministra no coração daquela mulher. Ele disse, olha, você vai fazer o que você disse. Mas primeiro você vai fazer um para mim. Depois você vai e faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, que a farinha da tua panela não vai acabar e o azeite da tua botija não faltará até que venha a chuva sobre a terra. Exatamente o que aquela mulher estava precisando era dessa palavra. Por quê? Até então a palavra que ela tinha é eu vou comer esse bolo e vou morrer. Ou seja, essa é a última economia. Depois disso, nada mais. Então, quantas pessoas não se encontram na situação daquela mulher? Já com o último centavo para poder pagar e essa é a última conta que eu vou pagar. Depois disso, vão cortar, porque eu não vou mais ter dinheiro. Então, essa era a situação dela. A situação de miséria total. Mas Deus é o Deus da provisão. Amém?
E Ele supre em Cristo cada uma das nossas necessidades. E aquela mulher, o que foi que ela fez? Lá no versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Então, a resposta para o meu problema está em que eu faça de acordo com a palavra que é ministrada sobre a minha vida. Amém? Deus vai multiplicar o azeite na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Mas é necessário o quê? Que você enxergue aquilo que está diante de você. Porque o que muitas vezes falta é essa visão espiritual. Deus quer multiplicar na nossa vida? Quer. Mas Deus está querendo encontrar em você uma disponibilidade no seu coração de entender que aquilo que você tem é pouco. Mas o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Então, o pouco que você tem, Deus quer multiplicar. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Mas e o teu coração está disponível para isso? Ou você está como aquela mulher estava antes, apegada àquele punhado de farinha, dizendo, eu vou comer e vou morrer. Vai acabar, é tudo que eu tenho na minha carteira. É tudo que eu tenho lá na minha casa. Só tem aquele leite do menino, depois disso não tem mais. E aí vai. Esta era a situação anterior. Mas quando o profeta chega na vida daquela mulher, tudo se transforma. Amém? Até então ela estava como? Estava cega. Abra lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4. O que acontece muitas vezes é que a cegueira espiritual não deixa que a pessoa veja aquilo que Deus tem preparado para ela. E ela abandona a fé. Ela deixa de lado, sabe, tudo aquilo que Deus planejou. Olha em 2 Timóteo, capítulo 4, lá no versículo 10. Veja comigo aí, diz assim, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. O que foi que aconteceu com Demas? Amou o presente século, ou seja, amou esse mundo e abandonou a fé. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Deus nos coloca diante de uma situação em que não devemos abandonar a nossa fé. Aquela mulher poderia ter dito, não, eu não creio nisso. Não, o Senhor está com esperteza, quer tirar até o que eu tenho, quer deixar que eu e meu filho morrer agora. Se ela tivesse cega espiritualmente, ela teria tomado essa atitude. Mas ao contrário, ela enxergou a bênção do Senhor na vida dela. Amém? Lá no capítulo de 2 Reis, abra aí 2 Reis, capítulo 5. Outro que ficou cego pelo seu orgulho foi Naamã. Veja aí. Segunda Reis, capítulo 5. Lá do versículo 11. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 11. Diz assim. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Olha só, cego pelo seu orgulho. Às vezes você quer que Deus faça do seu jeito. Ah, mas por que Deus não faz assim? Por que Deus não abre logo a porta e escancara para poder eu ficar mais firme, para eu ficar mais forte, para poder eu ter o que falar? Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? Se Ele quer que primeiro você passe pela prensa para poder haver multiplicação na sua vida, então passe. Se Ele quer que você vá até o Getsemane, vá.
Se ele quer que você passe essa privação de primeiro fazer para o profeta, para depois você comer, faça. Mas não seja orgulhoso, assim como foi Naamã. Ele disse, não, mas por que ele não fez aquele ritual todo? Por que o pastor não orou e não fez isso, não sei o quê, e aconteceu logo o milagre? Olha para o irmão, você tem que descer, você tem que se humilhar, você tem que buscar. Era o que faltava no Naamã. A cegueira dele era o orgulho. Então, será que você não está tendo orgulho? Porque Deus tem aberto muitas vezes portas na tua vida, mas você por orgulho não quer. Não, isso daí não. Deus vai te honrar. Tenha certeza disso. Amém? Então não duvide daquilo que Deus tem para você. Se é para descer naquele rio sujo, vai. Porque o Senhor vai te exaltar. Amém? O que você não pode é deixar o orgulho fazer você não enxergar as bênçãos que Deus tem colocado diante de você. Amém? Outro que ficou cego foi o jovem rico. Olha lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nesse caso, o que foi que não deixou ele ver as bênçãos do Senhor? As riquezas. As riquezas dele cegaram o entendimento. Olha aí. Lucas 18, 23. Lucas 18, 23. Diz assim, ó. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Vamos ver o versículo 22 para você entender o que foi que ele ouviu, né? E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste porque tinha muitas riquezas. Ou seja, ele ficou cego. Ele queria saber o que era necessário ele fazer para ir para o céu, porque ele disse que ele já cumpria todos os mandamentos. Era um homem legalista, que era assim, ó, cara crachá, é tudo, ó, bem direitinho. Mas existia algo que cegou o entendimento dele. Foi o quê? As riquezas. Quantas pessoas, porque têm muitas propriedades, não querem ser fiéis ao Senhor? Ah, não, dá isso tudo. Não, é muito dinheiro para a igreja. Se você está achando que é muito, é porque você recebe muito. É ou não é? 10% é 10% em qualquer situação. Se você acha que os 10% está sendo muito, é porque você tem sido muito abençoado. Amém? Então não deixe que essa cegueira tome conta de você e não permita que as bênçãos do Senhor te alcancem. Porque quando era para tirar de R$100, quando era para tirar daquele Bolsa Família, você era fiel. Aí depois que Deus te abençoou, tu já está aí ganhando um bocado de salário, diz, dá isso tudo? Quer retroceder? Quer voltar para o Bolsa Família? Porque as bênçãos do Senhor, elas não são para nos tornar cegos espiritualmente, são para nos abençoar. Amém? Então, na vida daquele jovem, isso se tornou uma cegueira, porque não permitiu que ele visse as bênçãos que o Senhor tinha reservado para ele, que era a principal. Qual era? A salvação. Ele tinha amor às riquezas. Outro que ficou cego pelo dinheiro foi quem? Judas. Foi o que Judas fez? Traiu o Senhor por causa de só o barulhinho das moedas já encheu o coração dele. Entende? Então, cuidado, porque às vezes você se deixa vender por aquilo que o mundo tem te oferecido financeiramente. E esquece de que você tem que ser fiel ao Senhor teu Deus, custe o que custar. Amém? Demas ficou cego pelo mundo. E Saul, cego pela desobediência. Veja aí, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim, ó, porém Samuel disse, tem porventura
porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então preste atenção, obediência e atender ao Senhor. Aquela mulher, ela teve obediência, sim ou não? Ela disse, vou fazer conforme a palavra do homem de Deus. Ela obedeceu e ela atendeu ao pedido. Diferentemente aqui do Saul, que não quis esperar e foi lá oferecer sacrifícios e holocaustos sem poder, porque essa não era a função dele. Amém? Ele tinha que esperar pelo homem de Deus e ele não esperou. Ele, como diz o popular, ele colocou a carroça na frente dos bois. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você atenda aquilo que ele te diz. E foi isso que aquela viúva fez e mudou a vida dela. A farinha não acabou e o azeite não faltou. Toda aquela terra estava passando por necessidade, mas na cozinha daquela viúva tinha farinha e tinha azeite. E para ela e o filho dela. Amém? E aí? Você quer essa provisão de Deus na sua vida? Quem quer aí? Quem quer essa multiplicação? Porque nós vivemos em tempos difíceis. Sabe, aquilo que a Bíblia fala está cada vez mais se cumprindo, da carestia das coisas. Note que há um ano atrás, você comprava um objeto e hoje 3 vezes o valor dele. Ou seja, é bíblico. Olha para o irmão e diga, irmão, se segura, porque é o fim realmente dos tempos, sinais das voltas de Jesus. O Senhor está às portas. E a gente tem que estar em obediência à sua palavra, fazendo conforme aquilo que ela nos orienta, multiplicando as bênçãos do Senhor em todos os aspectos da nossa vida, principalmente a nossa salvação. Amém? Porque as demais só servem para quando a gente está aqui. É ou não é? O salário que você recebe, você vai levar para o céu? Não, ele te mantém aqui. Amém? Você tem que buscar? Sim, porque você tem que viver sempre melhor. Deus dá provisão. Amém? Deus não quis aquela mulher passando fome, não. Deus foi farinha e azeite para ela o resto do período da seca. Então, enquanto tivesse necessidade, não ia faltar. Quando viesse chuva, o que acontecia? Ela tinha a plantaçãozinha dela. Então, a chuva descendo, florescia e ela tinha o que comer. Amém? Tinha como ela chovia, ela ia lá e resgatava água nas panelas, enfim, tinha como. Mas enquanto o mundo estava daquele jeito, Deus deu provisão. Então, enquanto o mundo está desse jeito, Deus te dá a provisão. Amém? Agora você precisa o quê? Deixar de ser cego. Olha para o irmão e diga, enxerga, irmão. As bênçãos do Senhor estão aí. Amém? Então, na vida desses aqui, eles não enxergaram. Tem outros também que não enxergaram. Quem? Os fariseus. Eram cegos pelo quê? Pela dureza dos seus corações. E porque eles se achavam que superiores a todos. Seus preconceitos não permitiam que eles enxergassem. Eles se achavam bons demais. E aí vai. Tantas pessoas cegas, né? Cegas realmente por tudo. Sansão, que foi cego pela sua paixão. E aí vai. O que é que está fazendo você desobedecer aquilo que Deus mandou? Quem, o que, seja o que for, repreenda da sua vida. Amém? Deus chamou você para ser fiel. Deus chamou você para ser obediente. Por quê? Porque Ele quer te abençoar. Às vezes você pensa que porque Deus quer as minhas coisas. Não, Deus quer te abençoar. Deus não queria deixar aquela viúva passando fome, não, mas o profeta foi lá e pediu o bolo. Por quê? Para provar a obediência e fidelidade dela. Mas o que Deus realmente queria era suprir a necessidade daquela mulher. Então Deus tem prazer em suprir a tua necessidade.
Então, quando você ora, quando você clama, não pense que Deus se aborrece com o teu pedido, não, porque Ele tem prazer em fazer o melhor por você. Simplesmente obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra, e você vai ver como Deus ele vai te exaltar. Amém? Em Atos capítulo 5, nós vimos o outro casal que ficou cego. Quem foi? Cegos pela avareza. Atos capítulo 5, abre aí. Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levantando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Olha só, ele foi cego pela avareza. Por quê? Era uma prática da igreja primitiva vender suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos. Por quê? Eles tinham uma unidade. Então, como eles viviam em perseguição, como eles viviam sempre naquela luta, como eles não poderiam se declarar como realmente cristãos, então um ajudava o outro. Porque muitas vezes você não podia estar na sua casa, você não podia professar a sua fé, e aí vai. E aí eles, ao venderem a sua propriedade, combinaram entre si, mulher, vamos dizer que foi tanto. E aí a gente deposita. Assim fizeram. Só que o Senhor falou imediatamente ao coração. Por quê? A avareza, ou seja, aquela ganância pelo dinheiro. O medo de faltar. Olha para o irmão e diga, não tenha medo de faltar não, irmão. Porque se você está fazendo as coisas certas, Deus vai sempre prover na tua vida. Amém? Tem muita gente que não entrega o dízimo e a oferta com medo de faltar. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele é o Deus da provisão. Você acabou de ler. E o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. E Ele nunca vai deixar um servo seu mendigar o pão. Amém? Então entenda isso. Aquela cegueira trouxe morte para Ananias e Safira. Por quê? Porque eles tiveram no seu coração essa avareza. E essa cegueira fez com que eles morressem. E assim vai. Quantas e quantas pessoas estão cegas no seu entendimento? Por quê? Porque resistem ao ouvir a voz do Senhor. Aquela viúva resistiu? Não. Ela colocou diante do Deus vivo e houve a multiplicação na vida dela. Então chegou o dia de você fazer a mesma coisa. De crer no Senhor teu Deus, de abrir os teus olhos espirituais e entender que as bênçãos do Senhor, elas é que correrão atrás de ti e te alcançarão. Amém? Você não vai precisar ficar correndo atrás, não. Você crê, você glorifica, você exalta e você vive a bênção do Senhor, porque ela vem atrás de você. Amém? Então, creia no milagre do Senhor na tua vida. Creia nesse Deus que tem planos maiores, porque depois que você abre os olhos espirituais, o que é que vem? Olha para o irmão e diga, vem a chuva. Quem quer a chuva de Deus aí sobre a sua vida? Então, a chuva vem, que são as bênçãos do Senhor caindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aqueles com quem você também vai compartilhar, porque você vai ter que abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, dizendo aquilo que Ele fez por você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor, adorando, exaltando o nome dEle. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
algo que a gente tem que entender, que a oração, ela move os céus. Amém? A oração move os céus. No livro de Tiago, no capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre esse episódio que aconteceu na vida de Elias. E ele é relatado assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Este é o poder da oração. Elias estava sujeito a tudo aquilo que nós estamos. Então você pode orar, você pode clamar e os céus vão se mover. Amém? Clame ao Senhor, entre na presença do Senhor e clame por aquilo que você precisa. Porque o Senhor é aquele que dá a provisão aos seus servos. Ele em momento algum vai te abandonar. Não temas e faze tão somente aquilo que o Senhor te ordenou. Seja fiel, seja obediente, seja leal à palavra do Senhor. E você vai ver essas bênçãos que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Fale com Deus. Ore neste momento no seu íntimo, no seu coração, adorando a Deus de todo o seu coração, exaltando, glorificando o nome dEle. Aleluia.